O nosso próximo convidado. Vamos falar diretamente ele, de Londres, o nosso querido Ulisses Neto. Ulisses, como é que você está aí? Primeiro eu quero te desejar boa tarde, obrigado pela sua presença. Olá, Zuckerman, obrigado pelo convite mais uma vez. Aqui na Inglaterra, né, a gente vive a expectativa do relaxamento do lockdown, que começou há 2 semanas, quase já, praticamente 2 semanas, mas é bem lento ainda, o comércio não essencial segue fechado. E havia também uma expectativa de que as pessoas abaixo de 50 anos começariam a ser vacinadas no mês que vem aqui na Inglaterra, no Reino Unido como um todo, mas essa expectativa também foi por água abaixo, porque os britânicos, embora produzam as suas próprias vacinas, né, são 3 fábricas só da AstraZeneca aqui no Reino Unido, 2 na Inglaterra, uma no País de Gales, produzindo quase 2 milhões de doses por semana, mas para poder antecipar o calendário, o governo tentou comprar vacinas lá da Índia, né, da planta da AstraZeneca na Índia, encomendou 10 milhões de doses e a Índia só entregou 5 milhões. E aí criou-se aquele mal-estar aqui no Reino Unido, na situação que já está sendo discutida há muito tempo, da chamada guerra das vacinas, em quem tem vacina, quem tem dose, tenta proteger o seu lado. O próprio Reino Unido está fazendo isso, numa disputa até com a União Europeia. Durante a semana, os europeus chegaram a falar que iriam bloquear exportações para fora do bloco, que iriam também quebrar patentes e por aí vai, porque estavam pressionando os britânicos para entregarem algumas vacinas, algumas doses que são produzidas aqui para a União Europeia. Então, para resumir a história toda, como a gente está vendo já há várias semanas, há uma disputa internacional muito forte por vacinas. Só os Estados Unidos é que estão realmente nadando de braçada porque produzem muito por lá. Aqui no Reino Unido o ritmo também é elevado, mas o governo tentou fazer essa antecipação e não conseguiu. E aí quem tem menos de 50 anos aqui ainda vai ter que esperar um pouquinho, só na chegada do verão, provavelmente, no hemisfério norte, para que esse grupo, que não é prioritário, acabe tendo números expressivos de vacinação. O mais importante, no entanto, é que os índices da pandemia estão caindo aqui no Reino Unido neste momento. E na Europa, fala-se muito sobre a chegada da terceira onda. A França hoje, em algumas partes do país, entra em lockdown, são mais de 20 milhões de pessoas afetadas pela decisão. O toque de recolher nacional na França vai continuar. Atualmente ele estava até a partir das 6 horas da tarde, né? Vai ser ampliado para a partir das 7 horas da noite, porque aqui no hemisfério norte agora começa a escurecer um pouco mais tarde também, mas isso reflete as preocupações, né, que o governo francês tem em outras partes da Europa com esse aumento de casos, que também está sendo observado na Alemanha, e por lá os especialistas também já comentam sobre essa chegada da terceira onda de contaminações por Covid-19. Boa, Ulisses. Que loucura. Ulisses, deixa eu perguntar para você, o toque de recolher na França tá desde o começo do ano, né? Já há bastante tempo, bastante tempo, Emílio, desde o começo do ano. Os franceses agora, com essa nova regra que passa a valer hoje, né, nessa sexta-feira, o toque de recolher é a partir das 7, mas na verdade as pessoas não podem sair na rua sem ter uma justificativa viável. Podem sair para se exercitar, é um pouquinho menos restrito do que aconteceu no ano passado. As escolas vão continuar abertas dessa vez, mas o comércio não essencial vai fechar por pelo menos 4 semanas. E aí lá na França vai valer aquela regra que existia no ano passado também. Para sair à rua, é preciso levar um documento do governo que se preenche pela internet, mas é um documento oficial com itinerário falando onde você está indo, por quê, qual é a razão, que horas vai voltar. Então as coisas estão desse nível aqui, porque os casos de Covid-19 estão aumentando. E aí, só para fazer uma ressalva, que muita gente questiona, mas não estão vacinando, mas a vacina não ia resolver. A União Europeia está vacinando num ritmo bem mais lento que os Estados Unidos e que o Reino Unido. E mesmo com a vacina, leva tempo para os resultados aparecerem, né? Não é do dia para a noite. Por isso essa preocupação toda. Na Alemanha, o debate é que a sociedade relaxou demais quando a campanha de vacinação ainda não tinha entrado num ritmo acelerado, né? E as consequências estão aparecendo agora, por isso o continente fala nessa chegada de uma terceira onda. Boa, Ulisses, só para voltar aqui, que você passa muita informação sem fake news, mas você falou da guerra da vacina e teve uma polêmica relacionada à vacina de Oxford. Teve muita gente que falou da nova cepa, eu queria que você passasse a informação sem o fake news.
Então essa vacina de Oxford realmente tem sido um ponto aí de disputa muito forte entre a União Europeia e o Reino Unido. A União Europeia está, ao mesmo tempo, criticando, né, alguns líderes da União Europeia estão criticando a vacina da AstraZeneca, falaram sobre os relatos de coágulos sanguíneos, alguns casos que apareceram, outras mortes de pessoas que já tinham recebido a vacina, mas a OMS e o próprio órgão médico, né, da União Europeia, ambos disseram que a vacina é segura e que interromper a vacinação, o uso da AstraZeneca, da dose da vacina de Oxford, era um equívoco, né, porque os benefícios eles são muito maiores do que os possíveis riscos trazidos pela vacina. Bom, hoje esses países, né, que foram mais de 10 países que suspenderam o uso da vacina de Oxford, voltaram a utilizá-la a partir de hoje. E aí o que se fala muito é sobre o porquê eles adotaram essa posição, considerando que já são milhões de doses distribuídas ao redor do mundo e que os benefícios estão aparecendo, né? E um dos pontos é justamente esse, para tentar pressionar o Reino Unido, para tentar descredibilizar a vacina, mas ao mesmo tempo em que alguns líderes fazem esses questionamentos, incluindo, por exemplo, o Emmanuel Macron, a União Europeia está tentando desesperadamente receber as doses que ela ainda não recebeu da AstraZeneca, porque é um dos principais imunizantes nas campanhas de vacinação ao redor do mundo. Só que quando um governante aparece levantando dúvidas, questionando o imunizante, como o Emmanuel Macron fez na França, é claro que isso tem uma repercussão na população. Para vocês terem uma ideia, hoje só 20% da população francesa acredita na eficácia da vacina de Oxford. E esse índice é um pouco maior em relação à vacina da Pfizer. Os franceses, eles são bem céticos em relação aos imunizantes de maneira geral. Mas nesse caso específico, a fala do Emmanuel Macron foi muito danosa para a reputação da vacina da AstraZeneca e as consequências a gente vai ter que esperar um pouco para observar, né, quais elas serão na França e também em outras partes da Europa. Que loucura, hein? Que loucura. Eu tenho a questão aqui. Pois não, Marinho. Ulisses, eu queria, antes de mais nada, mostrar para a nossa audiência um momento patético que acaba de ser protagonizado pelo presidente americano Joe Biden. Igor, olha só, acabou de acontecer. Olha só. Ele estava subindo as escadas para o avião e toma uns tabaco. Pode-se imaginar como Pequim e Moscou estão reagindo a isso, né? Rindo. Mas, enfim, de qualquer forma, a pergunta é sobre a relação... Matar de máscara. E achei deselegante, o cara caiu. O cara é mó trampista. Tropicou, o cara, tropicou, mas subiu. Não. Tropicou, o Trump mas nem subiu. entra no avião, irmão. Opa! Olha lá. Nesse momento... Eu vou malhar. Fala, Marinho. Bom, o fato é que há 2 dias atrás teve o St. Patrick's Day, né? E um momento ali para reforçar o laço entre a comunidade irlandesa, que é muito forte nos Estados Unidos. Joe Biden tem uma herança também irlandesa. E eu queria que você comentasse aí esse impasse que está rolando entre o protocolo da Irlanda do Norte, que é um resquício aí que ficou do acordo do Brexit, e como é que isso vai influir nas relações comerciais entre o Reino Unido e os Estados Unidos, que estão tentando formalizar um acordo bilateral pós-Brexit, né? Como é que está essa situação? Marinho, o St. Patrick's Day até foi o segundo ano consecutivo, né, o segundo St. Patrick's Day consecutivo que os pubs estavam fechados, em que as pessoas não puderam celebrar, né? Aqui em Londres se celebra muito também, porque a Irlanda, evidentemente, tem uma conexão muito forte com o Reino Unido da Grã-Bretanha, e aqui também é um feriado importante, ou uma data importante, não é um feriado, mas uma data importante de celebração. Infelizmente, os pubs fechados pelo segundo ano consecutivo. Agora, a questão da Irlanda entra até nesse ponto da vacina também, porque durante a disputa comercial entre os europeus e os britânicos para tentar dividir as doses que estão sendo produzidas aqui e na União Europeia, a União Europeia chegou até a utilizar um artigo muito específico do acordo de separação entre a Grã-Bretanha e a União Europeia, em que realmente estabeleceria uma fronteira física entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. Esse é um tema muito sensível, a gente lembra dos chamados The Troubles, né, os anos que foram de muito conflito, desde a década de 60 até só foi terminar mesmo com o Tony Blair aqui no final dos anos 1990. Então, para evitar esse passado de confrontos armados entre católicos e protestantes, entre moradores da República da Irlanda, que é o país filiado à União Europeia, e a Irlanda do Norte, que é o país que pertence ao Reino Unido da Grã-Bretanha,
o Joe Biden fez essa pressão para que os britânicos cedessem, né, às exigências dos europeus. É um tema muito sensível. Antes mesmo de se tornar presidente, o Joe Biden falou muito sobre isso, e os britânicos tentaram ali contemporizar de alguma forma para evitar retaliações comerciais, porque esse acordo com os Estados Unidos é considerado o acordo mais importante nesta nova era do país, depois da desfiliação, né, da União Europeia. Ô Ulisses, Boa. pegando carona aqui no Marinho, que falou do Biden, teve uma treta com o Biden e com o Putin. Queria saber se você tem informações disso aí. Eles discutiram bastante, a imprensa, o Biden chamou, né, o Putin de assassino, a imprensa russa, oficial russa também reagiu, o Putin também já se manifestou, e essa medida de forças dos dois lados, ela ocorre frequentemente, né? Os europeus também fazem isso, a retórica do Biden foi um pouco mais incendiária dessa vez, mas os europeus também fazem muitas pressões e acusações ao governo da Rússia, e isso parece que não vai mudar no curto prazo, ainda mais agora que o presidente dos Estados Unidos está adotando essa postura ainda mais combativa. Na época do Trump também existiam, né, as desavenças entre os dois lados, mas o que se falava é que nos bastidores havia, sim, muita convergência entre o campo trumpista e o lado russo, né? Mas oficialmente a gente via todas as confusões que existiram durante a administração Trump nas relações com Putin, com o Vladimir Putin. E isso deve continuar agora, porque os Estados Unidos não estão baixando o tom agora nessa gestão democrata. Boa, Ulisses. Ó, eu quero passar para vocês aqui, ó, o podcast do Ulisses, que é esse aqui, ó. Eu sigo. Muito legal. Eu tenho aqui, tem lá no, como é que chama esse? Spotify. Esse aqui eu não li, saiu um hoje que é o Complexo de Vira-Lata ao Reverso, que é o Londres Real. Eu vi aqui o óbvio precisa ser dito, que ele fala do lockdown e a vacina, que é a receita mesmo, que levou a Grã-Bretanha a quase de 2.000, que é o número que a gente está tendo aqui, 2.000 mortes por dia, caiu bastante lá. Então, você entra lá na loja que você tem lá, esse Spotify, tem outro lá, é o Londres Real, que é o Ulisses, e ele sempre tem o seu podcast, e muito bacana, e o Ulisses é um cara muito legal. Clareza na comunicação. Muito bom. bom. Ele é bom. E a gente só tá torcendo. Obrigado, Emílio. Tá no Panflix também, tá no Londres Real também, tá no Panflix. Tá no Panflix também. Tá lá. Tá no E Panflix. tem uma conta no Instagram, @Londres Real. Tem Instagram também, @Londres Real. E a gente tá torcendo pra reabrir os pubs aí pra gente tomar umas... 12 de abril. 12 de abril? Os pubs reabrem só Tomar do lado Guinness, de fora. tomar Guinness. É isso aí. Obrigado, viu, Ulisses? Um abração pra você.